diversas áreas no estado do Pará. Nós temos na Serra das Andorinhas, que são as tartarugas da Amazônia. Temos no Tabuleiro de Baubau, que é uma das maiores áreas no estado do Pará, onde nós temos desovas de diversas espécies, como tartarugas da Amazônia, pitiu e tracajás. E temos também no nosso estado as desovas de tartarugas marinhas, que ocorrem tanto em Salvaterra quanto no Monumento Natural da Atalaia. Essas ações são feitas através de monitoramento em parcerias com comunidades e outras instituições também. A comunidade ela é primordial, essencial nessas questões de conservação voltadas para quelônios, né? Porque a comunidade ela está inserida no hábitat desses animais. São elas que estão constantemente em contato. Então, a comunidade, junto com o IDEFLOR, é essencial na participação dessas ações de conservação, porque eles ajudam o IDEFLOR nesse monitoramento, ajudam com que a gente tenha em tempo real as informações sobre as desovas, o que está ocorrendo. E a participação das crianças é o óbvio. Quanto mais cedo os seres humanos tiverem contato com essas ações, com essas atividades de conservação, melhor será para que a gente preencha essa lacuna na conservação de quelônios no nosso estado do Pará, que hoje é uma problemática muito grande, porque o estado tem uma cultura enraizada no consumo dessas espécies, né, dessas espécies de quelônios, tanto nas marinhas que nós temos, quanto nas nossas de rio, que são as nossas tartarugas da Amazônia, as pitus e tracajás. Então, quanto mais cedo houver a inserção dessas crianças, melhor será com que a gente consiga conservar essas espécies no nosso estado do Pará como um todo, para essas espécies tão importantes para o meio ambiente. As perspectivas de implementação é que a gente consiga, com o programa que está sendo elaborado, alcançar um maior número de locais para a conservação dessas espécies, tanto unidades de conservação quanto locais que não são unidades de conservação, né? Então, o programa de conservação de quelônios, ele vem com essa perspectiva grandiosa de conservação dessas espécies em todo o estado do Pará. E a implementação, o nosso objetivo é sempre ter a comunidade envolvida nessas ações de conservação, tanto no monitoramento quanto na conservação dessas espécies, para que a gente tenha essas informações em tempo real, para que a comunidade esteja envolvida em todo o processo, pois a comunidade ela é essencial junto com o Instituto de Desenvolvimento para a Conservação dessas Espécies no estado do Pará. Então, o programa ele vem com essa perspectiva grandiosa de conservação das espécies de quelônios em todo o estado do Pará, e a gente precisa da comunidade, a gente precisa das outras instituições públicas, das comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais, para que o programa tenha o sucesso desejado. Bom, os quelônios são um grupo de animal que mundialmente sempre estão entre as listas das espécies mais caçadas, né, mais exploradas. Na Amazônia, esse cenário é bem parecido com o restante do mundo, né? Essa exploração, ela historicamente também ocorreu, né? Anteriormente, essa exploração, a gente está tratando aqui de exploração de milhões de animais, né, e ovos, né? Hoje em dia essa exploração é um pouco menor, mas esse histórico, né, essa exploração sem critérios, né, onde você pega adultos, jovens e ovos, né, ao longo dos anos, para consumo de carne, para a produção de energia pela gordura dos ovos, pelo consumo dos ovos. Então nós tivemos um cenário onde várias das espécies estavam ameaçadas de extinção, né? Você tinha muitas espécies que, tanto os indivíduos reprodutivos, né, os adultos reprodutivos, quanto seus ovos estavam sendo consumidos. Então, consequentemente, essas espécies estavam passando por dificuldades para se manter em equilíbrio no ambiente. Hoje em dia, esse cenário é um pouco melhor, um pouco mais positivo, principalmente devido a iniciativas de conservação comunitária, né? Grande parte desse consumo ele se iniciou, né, pelo consumo tradicional, pelo consumo extrativista, que posteriormente se transformou numa escala comercial, né, por demandas externas. Então, esses projetos, né, de conservação comunitária, eles acabam sendo extremamente eficientes, extremamente positivos, porque eles atuam na
conjuntamente com a população que é historicamente usuária desses recursos. Bom, os quelônios, enquanto são espécies silvestres, eles estão resguardados legalmente de uso sem autorização do Estado. Tá? Então, toda espécie silvestre no Brasil ela é protegida, né, pela Lei da Fauna, a Lei de 1967. Então, desde esse momento, né, desse ano, as espécies silvestres são protegidas no Brasil. Tá? O uso dessas espécies ele fica condicionado a alguns sistemas legais. Tá? Existe possibilidade de criação em cativeiro, né? Existe possibilidade de manejo comunitário, né? A partir de sistemas de conservação comunitária, podem solicitar esse sistema de manejo comunitário, e existe também o consumo de subsistência. Tá? Comunidades tradicionais, povos tradicionais, né? A partir da Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, né? Até pela própria Lei da Fauna, estão resguardadas de consumo. Né? Então, essas populações tradicionais, que historicamente utilizam recursos naturais, né? Usam seus territórios e recursos, elas podem consumir esses animais como forma de subsistência, ou seja, consumir como alimento, né? Só não pode haver a comercialização desses animais sem uma prévia autorização do Estado. Iniciativas federais existem, né? Principalmente pelo IBAMA e pelo ICMBio, né? De projetos que apoiam os sistemas de conservação comunitária, e também existem outras ações dos órgãos federais, como, por exemplo, sistemas de monitoramento, né, de reprodução, monitoramento do uso, né, monitoramento das populações desses animais. Então, as principais iniciativas federais estão relacionadas com o apoio às comunidades que realizam conservação comunitária e também ao monitoramento e à obtenção de informações básicas para essas estratégias de conservação. Mais recentemente, nos últimos 2 anos, o Instituto Mamirauá tem formado uma parceria junto com o ICMBio, né, com o núcleo de Tefé do ICMBio, e com a Universidade Estadual da Amazônia, a UEA, para trabalhar com sistemas comunitários, né, de conservação de quelônios na Flona de Tefé e na Resex do Baixo Juruá. Essa iniciativa ela tem componentes, né, desse trabalho, principalmente voltados à proteção, né, à pesquisa e à produção. Né? Esses 3 núcleos de trabalho, eles visam trabalhar com os sistemas de vigilância, sistemas de proteção, né, sistemas de fiscalização, principalmente por parte do ICMBio, nessas unidades de conservação. A parte de pesquisa, né, então questões relacionadas à reprodução dos animais, ecologia populacional, bastante também trabalhadas pelo Instituto e pela UEA. E a parte de produção, né, trabalhada em conjunto entre as 3 instituições, mas também um foco aqui do Programa de Manejo da Fauna, que é exatamente estudar formas de gerar renda com esses sistemas de conservação comunitária. Tá? Esses sistemas de conservação, eles demandam custos, tá? Então existem custos com combustível, com alimentação, para que esses projetos tenham uma perenidade, para que esses projetos não sejam projetos sazonais, né? Projetos que vão iniciar e acabar sem manter a conservação dos animais em longo prazo. Tá? Então, a ideia do Programa de Fauna do Instituto Mamirauá é principalmente ver de que forma esses sistemas comunitários eles podem gerar renda para manter os projetos e também para servir como renda alternativa para as comunidades tradicionais. E isso tem sido feito principalmente apoiando iniciativas de turismo, né, com a conservação comunitária, principalmente aqui na região da Flona de Tefé, e também pensando no futuro na possibilidade do manejo comunitário, né, que é permitido por leis estaduais e federais, mas que demanda como pré-requisito um sistema de conservação comunitário que seja estabelecido e funcional há pelo menos 5 anos.